Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao JoCast SC, o podcast oficial das Filhas de Jó de Santa Catarina. Aqui a gente troca ideia, conta história e dá muita risada, sem cerimônias. Eu sou a Brenda. Eu sou a Manô e hoje a gente vai falar de um tema muito importante: carreira profissional, a vida após a maioridade. Para isso, temos uma convidada muito especial. Ela é bacharel em administração, mestre em gestão e inovação e sócia e consultora na Gaiden Soluções. Ela também é membro de maioridade e peste guardiã do Betão número 08 de Florianópolis, grande secretária do Grande Conselho Guardião de Santa Catarina e detentora do grau de púrpura real. Seja bem-vinda, Aline Rachadel de Souza. Obrigada! Bom, vamos partir do início. O que te fez escolher a administração e essa foi a sua primeira opção de carreira ou você pensou em alguma outra coisa? Tá, vamos lá. Não foi minha primeira opção de carreira. Quando eu estava no terceirão e, enfim, todo aquele momento de escolhe que vai fazer no vestibular e etc e tal. Eu, naquela época, tinha muita certeza que eu queria fazer Direito. Então, eu prestei vestibular para Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. E prestei outros cursos em outras universidades. Então, eu fiz Relações Internacionais na Univale e tinha prestado vestibular também para uma coisa nada a ver com a outra, Educação Física, na UDESC. Uma linha de raciocínio super lógica. Tudo a ver uma coisa com a outra. Mas acho que isso é natural e reflete muito essa confusão que a gente tem nesse momento de você ter que fazer uma escolha profissional que vai definir a sua vida, e, enfim. Então, não foi minha primeira opção. E aí, eu não passei no vestibular de Direito, passei no vestibular de Educação Física. E fiz. E passei também em Relações Internacionais. E aí, eu comecei a fazer as duas faculdades e, ao mesmo tempo, trabalhar com os meus pais, que tinham um comércio na época. E aí, aquele momento de, você tá entrando na sua vida adulta e você vai começar a sair um pouco, da tua zona de conforto, dos teus pais e tudo mais, e experimentar o mundo, ver o que você gosta. Então, comecei a trabalhar com eles, fazia faculdade de Educação Física de manhã. Em um semestre, entendi que não tinha nada a ver comigo. Mas foi uma oportunidade boa, eu acho também disso, assim, dessa experimentação, da gente entender que tudo bem se a gente também fizer uma escolha que não é bem aquilo ali, depois você pode, enfim, mudar um pouco o caminho. E Relações Internacionais, também não me identifiquei, então eu até fiquei menos que o semestre. Mas foi bem rápido, assim, para eu entender que não tinha muito a ver. E aí, segui trabalhando com meus pais, e nessa coisa de estar trabalhando com eles, dentro de uma empresa, e entendendo um pouco mais tudo o que acontece nesse universo relacionado à administração, eu comecei a entender que talvez, então, fosse uma opção prestar administração na UDESC. Porque é uma universidade com bastante referência no curso, notas boas e tudo mais, e eu poderia, talvez, seguir por esse caminho. Quando eu estava no terceirão, eu não passava pela minha cabeça fazer nada relacionado a exatas, porque eu não gostava de matemática no colégio. E aí eu pensava que eu não queria mais ter contato com matemática na faculdade. Aí, em Educação Física, tinha contato com matemática, por exemplo. E eu fui entendendo que aquilo ali faria parte. Igual faz no colégio, parte da gente ter matérias que a gente se identifique, não. Na faculdade isso acontece também. Nem tudo é só, flores. E, eu quero ser biólogo, então eu vou fazer biologia. Foi uma opção também na minha cabeça. E achar que você vai estudar só coisas legais em biologia. E não é. E a faculdade é um outro mundo. Então, eu passei a explorar essa possibilidade e comecei a fazer cursinho para prestar o vestibular de novo. E no cursinho, eu tive professores muito bons de matemática, que mudaram a minha forma de olhar para isso. E aí, enfim, daí sim, virou muito uma opção para mim, o curso de administração. E aí eu fiz o vestibular de novo. E aí, na UDESC eu não passei, mas eu passei, daí, na época, na Universidade Municipal de São José, que é o município do lado de Florianópolis. E aí, comecei a fazer administração e me encontrei, assim. E aí, vai muito de cada um, mas me identifiquei, assim, por ser um curso mais amplo, várias cadeiras de diferentes áreas, e você pode explorar diferentes possibilidades. Tinha matemática, tinha economia, mas tinha também cadeiras de psicologia, de matérias, assim, filosofia e tal. Isso bem no comecinho,
E fui gostando, fui continuando o curso. Quando eu cheguei ali pela terceira fase do curso, na universidade municipal que eu tinha entrado, abriu um processo da UDESC de transferência externa. E aí eu fiz a prova e passei, e aí fui para a ESAG. Quase recomecei o curso, assim, porque as cadeiras não fechavam muito de uma para outra. Mas, à medida que o curso foi evoluindo, e daí sim foi aprofundando nas matérias específicas de administração, eu fui gostando mais de umas, não tanto de outras, mas fui entendendo que sim, era uma possibilidade de carreira para mim, essa área. E aí também parei de trabalhar com os meus pais e fui fazer estágios em outras empresas, em outras áreas, para entender um pouquinho, assim, dentro daquele universo ali tão amplo, o que faria mais sentido para mim. Então, foi uma escolha que aconteceu ao longo desse caminho de você ir entendendo para onde você vai. Não foi nada assim que eu tinha certeza que eu queria aquilo, ou que foi um sonho de infância. Eu, na verdade, até assinalar lá na inscrição da UFSC que eu queria direito, eu pensei em muitas coisas. Eu pensei em biologia, eu pensava oceanografia, teatro, várias coisas assim, e sempre ficava naquela, tá, vou fazer esse curso, e o que eu vou ser profissional depois, é o que eu quero, o que eu não quero, e não tinha respostas. Mas descobri caminhando. Quando a gente é jovem, assim, né? Quando a gente tem 18 anos, a gente acaba de sair da faculdade, acaba sendo uma época muito louca, assim, da nossa vida, que a gente... Inclusive, quando a gente tá no terceirão, né? Que a gente tem que tomar uma decisão tão... que muitas vezes fazem parecer que é uma decisão tão decisiva. Sim. Sendo que não precisa ser uma decisão decisiva. Tem muitas pessoas que trocam de faculdade, pessoas que ficam na faculdade, pessoas que fazem mais de uma faculdade. Sim. Então, eu acho muito legal a gente estar conversando sobre isso, justamente para trazer essa ideia para todo mundo de que é tranquilo, tipo, não precisa ser um peso para ninguém, é um momento de se descobrir. Eu acho que é um momento que eu mais me descobri, pelo menos na minha vida. Com certeza. Acho que na maior parte das pessoas, assim, todo mundo se descobre muito nesses momentos. A gente é muito induzido àquela escolha, é a escolha da tua vida. E lógico que ela tem um peso super importante, mas ela não precisa ser determinante, né? Exatamente. Com 18 anos, gente, ninguém sabe de nada. Não. E tá não. tudo bem. Faz E parte. tá tudo bem, exatamente, faz parte. E às vezes até mesmo de coisas diferentes, assim, que na época eu pensava, né, educação física e relações internacionais, que uma coisa tinha a ver com a outra. Inclusive, eu tinha esse peso dos meus colegas na educação física, assim, de, né, nada a ver uma coisa com a outra. Que naquela época eu também tinha essa visão, confesso, mas hoje eu já vejo, assim, qual é o problema, sabe? Se eu tenho habilidades, eu me identifico com uma profissão de educação física e também me identifico com relações internacionais. Podem ser caminhos bem diferentes e ainda assim você está bem nos dois caminhos, juntar coisas distintas numa só. Então, nada é escrito em pedra, né? Perfeito. Eu queria entender um pouco, que a gente sabe que a administração, tu até citou, é um curso bem amplo, tu visita várias áreas diferentes. Eu queria entender como que foi chegar até a área de RH. Tá. Bom, daí falei, né? Comecei a fazer estágios em empresas diferentes e nessas empresas diferentes também áreas diferentes. Então, o primeiro estágio que eu fiz foi num banco. E aí, bem estágio clássico de banco, atendimento, abertura de conta, empréstimo, etc e tal. Só que aí eu comecei a fazer estágio no banco quando eu estava ainda na Universidade Municipal. Nisso, eu passei na UDESC, o meu curso, que era de noite, passou para de tarde. Aí eu não tinha mais como continuar no estágio no banco. Eu adorava, mas não tinha como continuar por causa da carga horária. E aí eu fui fazer estágio nos Correios. E aí foi uma escola bem bacana, assim, para mim. E nos Correios eu atuei na área de vendas. Mas era uma parte administrativa para dar suporte para a área de vendas. E aprendi muita coisa lá. Eu acho que ao longo da vida também, esses caminhos nem sempre, assim, mesmo que você tenha uma clareza de escolha, você vai estar sempre seguindo pelo caminho que você escolheu e as coisas vão acontecer. Muita coisa é sorte, aleatoriedade, porque, por exemplo, o Correios, né, uma empresa gigante, muitas pessoas faziam estágio lá, então você podia cair meio que em qualquer área e na mão de qualquer gestor. Eu tive muita sorte de cair numa área muito legal, com um gestor muito legal que me ensinou muitas coisas. Mas aí acabou o estágio lá também. E eu fiz estágio depois no SESC, numa área mais de planejamento, assim, de estratégia. E depois que acabou esse estágio, eu entrei na Fiesc, que aí foi onde eu tive a minha porta, assim, para o RH.
e que, de novo, foi, assim, ao acaso, porque eu entrei lá também para uma área que também era mais voltada para gestão de processos, de planejamento, mas eu estava lotada no centro de custo errado. O meu centro de custo era o RH. E aí o meu chefe, na época, veio falar comigo, olha, na verdade, a gente tem que te mover para lá, porque não está certo e tal. E na época eu pensei, vou, porque eu nunca tinha trabalhado com RH, não sabia como é que era, se era uma coisa que eu ia gostar ou não. Eu já tinha tido bastante matéria sobre, mas na prática também tudo é bem diferente. E aí fui para RH e foi muito bom também, porque também a Fiesc é uma empresa muito grande, então a área de RH era enorme, tinha muitas divisões e eu tive a oportunidade de passar por várias cadeiras diferentes. Tipo como o Betel, vários cargos diferentes e você vai passando por diferentes dessas cadeiras, entendendo o que você gosta dentro do universo da RH também. Porque a administração é muito grande, mas dentro de cada área também há um universo muito grande. E aí ali eu comecei a entender também, assim, bom, a universidade vai acabar, eu estou aqui num contrato de estágio, eu preciso ou começar a solidificar a minha estada aqui e começar a minha carreira, ou sair daqui para um lugar onde eu, né, possa, de fato, começar a sair de um contrato de estágio para um contrato de trabalho mesmo. E tive essa oportunidade lá dentro, então fiquei trabalhando com RH lá na Fiesc até começar o mestrado. E aí eu tive uma mudança lá dentro ainda, aí várias coisas, eu não sei se faz sentido eu estar falando aqui, galera, daí qualquer coisa vocês cortam. Mas, quando eu comecei o mestrado, isso bagunçou também bastante meus horários. E aí também, e é isso que eu digo, assim, a vida vai formando situações e essas situações vão te levando para os caminhos que se abrem também. E aí, naquela época, eu comecei o mestrado, teve toda uma mudança de estrutura lá na Fiesc. Então, o meu chefe saiu, não era mais meu chefe, veio uma outra chefe. E ela não concordava muito com eu ter que conciliar meus horários de trabalho com o mestrado. A minha situação ficou meio ruim, assim, com ela no RH. E aquele meu chefe lá do primeiro estágio, que me disse, vá lá para RH, tal, me chamou de volta para a área dele. Então, eu passei ainda um tempo também que eu voltei a atuar com planejamento estratégico, e com gestão de processos, melhoria de processos. E quando eu voltei para essa área, eu passei a atuar também com sistemas de gestão, onde a gente alimentava todas as métricas do sistema Fiesc. Então, de todos os atendimentos, de todas as áreas que a Fiesc atende à indústria, o que a gente estava, de fato, entregando para a indústria. E aí isso foi me conectando um pouco também com essa parte de dados, de olhar para números, que era aquela coisa da matemática que eu queria fugir, mas veio. E eu passei a me identificar bastante com isso também. E aí, depois que eu saí da Fiesc, lá eu não retornei para o RH, mas quando eu saí de lá, eu quis fazer o movimento de retornar para o RH. E aí, juntando um pouco dessa expertise, assim, também, de olhar para números, para dados, isso é um estigma na área, né? Geralmente, assim, as pessoas olham o RH muito como a área que cuida das pessoas, é boazinha com as pessoas, está pensando nos colaboradores, mas não pensa muito de forma estratégica, não usa dado para tomar decisão. E aí eu juntei um pouco disso, assim, para ir para o mercado e tentar me posicionar melhor. Mas aí consegui voltar para o RH e aí sigo nessa área até hoje. Bom, e falando um pouquinho mais do teu mestrado ali que tu falou, né? Foi em gestão e inovação, certo? Isso. Quais foram os principais aprendizados que tu teve que dá para aplicar no mercado de trabalho, na tua área, principalmente? Sim. O mestrado que eu fiz foi um mestrado da linha profissional. Ele não era acadêmico, então ele não tinha um peso tão relevante assim para a questão da docência e mais para pesquisa em empresas. E a questão do mestrado também, ela veio nesse momento em que a empresa que eu estava em uma transição de gestão. Então, quando eu comecei o mestrado, a minha pesquisa ia ser dentro do RH. Aí aconteceu essa situação, eu fui para outra área, mudei o meu tema de pesquisa do mestrado, eu ia falar sobre gestão de processos eficientes também. Aí acontece que realmente era um momento bem sensível, assim. O meu chefe, que tinha me levado para a área de volta, também saiu da Fiesc. E aí eu fui fazer um mestrado numa área de gestão de custos na empresa dos meus pais, para ter um pouco mais de segurança, assim, de que as mudanças que estavam acontecendo onde eu estava não afetariam o meu mestrado.
E aí lá eu acabei explorando também coisas muito diferentes. O mestrado, em relação à graduação, ele é muito profundo e você aprende de fato assim a como a pesquisa científica molda as escolhas, os comportamentos e o modo do mundo funcionar. Mas ali, como era um mestrado voltado para a questão de organização, de inovação, de pesquisa, isso me ajudou muito na minha carreira profissional a olhar para os problemas, entender o que é esse problema, como que a gente quer resolver esse problema, com que método vamos resolver esse problema, como que a gente vai investigar as situações e chegar num resultado. Isso é bem comum dentro das organizações, né? Tipo, milhões de problemas acontecem o tempo todo, você tem que tomar decisão o tempo todo, mas muitas vezes as decisões são pautadas em não entender necessariamente qual é o contexto do problema. Então, isso me ajuda muito assim, a ser mais racional nas decisões que eu tenho que tomar no meu trabalho e a trazer o conhecimento científico para dentro das empresas também. Eu acho que isso é um outro estigma, né, da pessoa que faz um mestrado, faz um doutorado e a carreira dela vai ser acadêmica e ela não se insere mais dentro do mercado. O mercado que muitas vezes olha para isso como uma pessoa que é muito teórica e não aplica conhecimento. Então, juntar um pouco desses dois mundos assim dentro do meu trabalho, acho que foi uma das principais ensinamentos assim do mestrado. Muito legal. E aí, tu já contou um pouco pra gente da tua trajetória, assim, questão dos empregos que tu passou, questão de estágio. Mas, a partir daí, como é que foi essa tua trajetória até tu chegar a ser sócia de uma empresa? Uhum. E aproveita e conta pra gente também um pouquinho da empresa, por favor, né? Tá. Daí, depois que eu, então, voltei a atuar com RH de fato, aí tem isso também, né? Tá, mas atuar com RH como que eu atuava de forma mais generalista, então meio que assumindo todos os subsistemas de RH. E ali, a partir de 2019, mais ou menos, eu comecei a dar mais foco ao que eu queria fazer dentro do RH, que é trabalhar com recrutamento e seleção, carreira, esse tipo de tópico. E aí foi um segundo momento de mudança também. Eu sempre me interessei também, assim, por inglês, aprender inglês, falar inglês e tal. Fazia aulas, tive aulas na Fiesc e tal. Eu entendi que eu já estava com um bom nível de inglês, eu pensava, tá, se eu não for usar isso aqui profissionalmente, sabe? Não sei se faz sentido eu continuar fazendo aula só, sei lá, para viajar, digamos assim. E aí eu passei a pensar em me expor mais ao mercado internacional. Porque eu já trabalhava numa empresa de tecnologia, né? A gente estava vivendo o boom assim, das empresas de tecnologia, com aqueles ambientes super legais para você trabalhar e ambientes mais flexíveis. E eu pensei que fazia sentido para mim, queria estar dentro da área de tecnologia, mas olhando mais para, enfim, posições internacionais. E aí comecei a olhar empresas que eu me identificasse, fizessem sentido para mim. E aí eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, inclusive, que é uma empresa brasileira, mas que atende mercado nos Estados Unidos, especificadamente para trabalhar com aquisição de talentos. E aí, usando inglês, então, no meu dia a dia de trabalho. E lá, nessa empresa, conheci outras colegas de trabalho que se tornaram amigas e a gente... enfim, isso foi lá por eu entrei na Cheesecake, que é onde eu estou hoje, em 2022. Então, são quase, sei lá, alguns anos aí. Façam as contas. Pelo amor de Deus. 4 anos. Meu Deus, a gente atendeu. E aí, enfim, me aprofundei muito mais no que é a área de recrutamento e seleção, que tem muitas coisas ali dentro, né? Às vezes parece uma coisa meio boba, assim, fazer entrevista e contratar pessoas. É muito mais do que isso, assim, envolve estratégia, envolve olhar dados. E aí, junto com elas, a gente começou a entender que, enfim, existia muita gente no mercado precisando de consultoria de carreira, seja porque a pessoa está perdida, ela está trabalhando no lugar, ela não sabe muito bem se é aquilo que ela quer, se não é aquilo que ela quer, ou ela quer sair de onde ela está, mas ela precisa de uma assessoria para poder, enfim, trilhar esse caminho sem erros, né, ou com os menores erros possíveis. Pessoas que, porventura, são desligadas da empresa onde estão e precisam se recolocar e querem uma ajuda para isso.
E na empresa onde eu estou hoje, assim, não é um conflito de interesse para eles a gente atuar também, enfim, com as nossas outras frentes e projetos paralelos. Então, nasceu a Guidance disso. Dessa nossa atuação próxima, da gente olhar para o mercado e entender que o mercado tinha essa necessidade. E hoje a gente atua nessa frente também, mais focada no que é carreira. Então, desde pessoas que estão em momento de escolha de carreira, se sentem perdidas e não sabem bem por onde querem transitar, pessoas que já têm uma carreira, mas estão buscando alguma mudança ou estão buscando uma mudança de empresa e a gente pode apoiá-las nisso. E também empresas que estão buscando pessoas, estão buscando talentos e não tem, às vezes, ou porque não tem um time de RH para fazer isso, ou tem um time de RH que está sobrecarregado e a gente atua com demandas mais pontuais. Então, hoje eu atuo nas duas empresas, na Cheesecake e na Guidance, como uma consultoria com essas minhas duas colegas como sócias. Legal. Sim. E, bom, a gente já falou muito da tua vida profissional, então agora vamos entrar um pouquinho nessa tua vida profissional relacionando com o Betel. Então, como foi conciliar a faculdade, o mestrado, todos os teus estágios, empregos, com a vida betelina? Foi bem desafiador, porque era muita coisa. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, eu fazia um mestrado que tinha aulas de tarde e de noite, e quando eu tinha aula de tarde, né, eu não estava no trabalho, obviamente, mas eu precisava compensar esses horários, porque eu não fui totalmente liberada para fazer as duas coisas. Então, eu trabalhava final de semana, às vezes, para repor as horas que eu deixei durante a semana. Eu fazia as aulas de inglês, e eu fazia também, enfim, atividades pessoais, natação e tal, não sei o quê, e o Betel. Então, foi bem puxado, assim, de conciliar tudo. Não é algo que eu altamente recomendo, assim, você tá com tanta coisa na agenda. Mas eu acho que com disciplina, organização, a gente consegue conciliar e com consciência também do o que eu consigo assumir e até onde eu consigo assumir isso, o que eu não consigo fazer e não vou pegar para fazer. Então, eu lembro que, por exemplo, na época, no Betel, já existia uma vontade das pessoas que eu fosse guardiã ou que eu assumisse cargos de mais responsabilidade. Naquela época, eu optei por não. Então, eu assumia cargos mais tranquilos, com menos demanda, coisas que você consegue no final de semana, né, dar conta de fazer, para conseguir fazer esse equilíbrio de tempo. Sim, entre todas as coisas que eu tinha que entregar. Então, acho que é um pouco disso, assim, responsabilidade, disciplina, organização e entender nossos limites, assim, quando não dá, né? E a gente ajuda como pode. Saber que a gente não pode abraçar o mundo sempre, então... Não. É importante. Eu queria saber se o Betel ou as tuas irmãs do Betel, ou tios, tias, tiveram alguma influência nisso, te deram algum apoio? O Betel trouxe esse assunto para dentro do Betel naquela época? Eu queria saber se teve alguma coisa assim. Eu acho que tudo que a gente vive dentro do Betel é também uma exploração do que a gente gosta de fazer ou não. Por isso que eu falei, né? A gente roda por cargos diferentes, então acho que se a gente tiver também esse olhar, quando a gente está ocupando os cargos, comitês, o que a gente está fazendo, só que se a gente se identifica com aquilo que a gente está fazendo ou não, aquilo ali já é uma leitura que a gente pode levar para frente, para a vida profissional. Então, eu sempre gostei de estar em contato com as pessoas, de ajudar as pessoas, de estar em grupo, fazendo coisas em grupo, e acho que isso tem relação com você estar no RH. Então, talvez não diretamente, mas indiretamente, com certeza. O que tu aprendeu dentro das Filhas de Jó que tu mais leva em consideração, mais leva para a tua vida profissional, de valores ou de ensinamentos? Sim, boa. Eu acho que, principalmente, acho que o que eu elencaria como número 1, assim, não sei bem como falar, mas segurança, assim, de ser quem eu sou, de estar num lugar, não ter vergonha, de falar, de expressar minha opinião com respeito, entendendo as regras, né? Enfim, nas empresas isso também existe, né? Também existem as regras, as coisas que às vezes você pode olhar, não concordar, achar que aquilo não é mais certo, mas é o que tem que ser feito e você faz. Mas sem me colocar muito numa posição de me acuar ou de surgir a oportunidade de liderar um projeto. Eu levantava a mão e ia, mas porque eu me sentia segura de fazer aquilo, eu já tinha feito muitas vezes no Betel. Então, essa segurança, assim, da gente
assumir responsabilidade, liderar frentes, projetos, aproveitar as oportunidades que nos são dadas, eu acho que o Betel me trouxe muita segurança para isso, assim, muito estímulo para todas as oportunidades que eu tive, eu abraçar sem medo do que eu estava fazendo. De entrar numa reunião para apresentar um projeto e não estar com vergonha de estar fazendo aquilo ali. Eu lembro de muitas situações, assim, que às vezes meus chefes perguntavam assim, tu quer falar ou tu quer que eu fale? Tipo, eu posso falar, entendeu? Eu tô muito de boa aqui, isso aqui, isso aqui... Então, isso me ajudou muito, assim, e eu acho que quanto mais a gente se expõe dentro do Betel, mais a gente faz isso num lugar seguro e é mais fácil para depois você fazer isso, às vezes, num lugar não tão seguro. Mas acho que toda a questão também, assim, de organização, de planejamento, né, no Betel, cada gestão tem muito planejamento de como a gente vai fazer as coisas, como que a gente quer chegar lá, o que a gente precisa fazer para chegar lá, resultados, né, tipo assim, a gente não faz nada à toa, então o que a gente está fazendo, o que a gente quer com isso, trazer essa visão, assim, também, né, para dentro do que você está fazendo dentro do trabalho, acho que me ajudou muito, disciplina, e conseguir atuar também, de novo, né, em grupo, entendendo que nem todo mundo vai ser amigo, nem todo mundo está ali, enfim, né, super se identificando um com o outro, mas a gente está junto por um propósito maior. E aí, conseguir manter essas relações assim de forma saudável, acredito que o Betel tem me ajudado bastante também. Sim. E falando agora mais da tua vida betelina, não tanto mais da vida profissional. Eu queria entender como que foi a transição para ti de filha de ativa para membro de maioridade e depois entrando no conselho e até sendo guardiã. Tá. Esse é um processo muito legal. Para filha que tiver num momento agora de transitar de filha para membro de maioridade, falar, não é nada legal. Mas, assim, mas, acredite, Mas, sim, essa primeira virada, logo de filha de ó para membro de maioridade, é muito confuso, você se sente perdida, aí você chega no Betel, você não vai pra sala se trocar com as meninas, e você tá, tipo, lá junto com os tios e tias, e também você não é daquele grupo, e daí você tá meio... Não tem o checklist antes da sessão, não, você tá no limbo cara, o que eu tô ainda. fazendo aqui, sabe? Tipo assim, não tenho nada a fazer, meu Deus, socorro. Mas eu acho que à medida também que o grupo vai renovando, outras meninas vão se associando, aquelas meninas já não te veem mais como filha de Jó, elas te veem mesmo como membro de maioridade. Você vai se sentindo um pouco mais nesse papel, que é o papel do membro de maioridade dentro do Betel, de ajudar as meninas, de ser uma boa referência, de... Você não está ali no checklist, mas você consegue estar ali no ensaio, em algum momento que alguma filha está precisando de ajuda, tem alguma dúvida. E aí isso acho que vai naturalmente acontecendo se a gente insistir em estarem dentro do Betel. E é difícil. Então, a dica que eu dou é insistam, mesmo se estiver difícil, porque vale a pena. Depois que passa esse limbo assim, entre quem eu sou aqui, é muito mais fácil. Eu acho que uma identificação para querer estar no conselho, se sentir talvez mais segura para estar no conselho, né? Porque essa quebra ali das meninas estarem te vendo como irmã e passarem a te ver como amiga de verdade, como tia, enfim, facilita. Acho que também, de novo, né, os acasos e as sortes da vida, tive muita sorte no meu Betel de ter tias e tios do conselho que sempre deram espaço para membros de maioridade estarem ali colaborando, sempre ouviram o que os membros de maioridade tinham para falar e contribuir. Então, nunca nos foi negado a possibilidade de participar do conselho. E aí, quando essas oportunidades passaram a surgir, era também aquela turbulência da vida profissional e tal, mas eu queria estar ali, queria ajudar, então eu fui pegando os cargos mais tranquilos, mais simples de ajudar. E aí você vai se inserindo nesse universo que é o Conselho Guardião também, que é muito diferente do universo Filha de Jó. Você vai ver o Betel por uma outra ótica, um outro ângulo, uma outra responsabilidade, mas que é tão legal quanto. E então, assim, a transição foi acontecendo naturalmente. Eu, enquanto a questão assim de assumir o papel de guardiã, como eu falei para vocês antes, já existia uma vontade do conselho que estava, né, de que talvez eu pudesse ir para esse papel. Eu entendia na época que eu não tinha condição de tempo, e eu também não me achava muito madura, não que eu me acho hoje, mas assim, eu achava bem menos do que eu sou hoje, e daí eu pensava que não era o momento, tal. Mas depois, quando de novo isso surgiu como possibilidade,
eu fui com bastante medo, mas eu fui com medo mesmo. De novo, com tios e tias que me apoiaram, que me deram muito suporte, que me ajudavam muito em todas as coisas. Ser guardiã do Bethel é uma loucura. Não desestimulando ninguém, mas assim... Não desestimulando ninguém, mas já fica o aviso. Mas porque é muita coisa mesmo, né? E a gente sabe que e no Bethel, aí você vai assumir a responsabilidade por todo aquele grupo, pelo grupo de adultos, pelo grupo de meninas. Acontecem situações nem sempre que estão sob seu controle, você tem que resolver. Mas eu tive isso, assim, pessoas que não me abandonaram em nenhum momento. Então, todas as coisas, talvez, mais difíceis que eu tenho que ter feito enquanto guardiã decidido e tal, eu tive apoio, tive pessoas ao meu lado. E acho que isso é essencial dentro de um conselho também, essa harmonia entre os adultos, que, igual quando a gente é filha de Jó, nem todo mundo é o melhor amigo de todo mundo, nem todo mundo concorda com tudo, mas qual é o nosso propósito aqui? É esse. Talvez as coisas não vão acontecer da forma que você acha que é melhor acontecer. Mas se elas acontecerem para aquilo, elas aconteceram e serviram ao propósito que você estava ali. Então, é isso. Bom, e por último, finalizando que a gente já está no nosso tempo, qual conselho você daria para uma filha que está prestes a se tornar uma membro de maioridade e está começando a traçar esse caminho no futuro profissional, né? Uhum. Boa. Eu acho que isso que eu falei antes ali, insista. É difícil, é muita coisa. Às vezes também a vida profissional também está confusa. Nem tudo vai sempre seguir um caminho linear e que as coisas vão fluir. Então, assim, também não significa que se você fez a faculdade, gostou, hoje você está trabalhando uma coisa que você gosta, não venham dúvidas. Às vezes, bate umas dúvidas, assim, será que eu fiz a melhor escolha? Será que era isso? Será que eu devia estar trabalhando com outra coisa? Acontece, é normal. Então, assim, aceitar, eu acho que também essas dúvidas da vida que fazem parte do nosso caminho, não pirar, assim, quando elas aparecerem, sabe? E não largar das coisas que você acredita, assim. Então, se você acredita no Bethel, no propósito do porquê as filhas de Jó existem, esteja lá. É o período nebuloso, mas ele passa. Tudo nessa vida passa. Esse momento também vai passar. E quando você conseguir se encontrar nesse caminho de membro de maioridade e de pessoa que se sente talvez apta, confortável para estar no conselho, é também muito gostoso. E por isso que eu digo que é muito legal, porque depois você vai vendo assim, que é uma outra liberdade, você participa de outras decisões, você tem uma voz ativa diferente dentro do Bethel, que é muito bacana também. E a vida profissional, ela também vai se ajeitando. Assim, também não é fácil começar, não é fácil se formar na faculdade e começar a carreira profissional, porque a gente quer muito que a faculdade acabe. E aí, quando a faculdade acaba, também bate um desespero, do tipo, e agora? Mas as coisas também se ajeitam, sabe? E se não era aquilo, muda de caminho, muda de rota. Mas se você acredita no Bethel e no que a gente está fazendo aqui, eu acho que o Bethel até hoje me ensina e me torna não só uma mulher melhor, mas uma profissional melhor. Arrasou. Arrasou muito. Obrigada. Bom, Aline, a gente gostaria de agradecer por esse momento tão enriquecedor, estar aqui com a gente. Muito obrigada por todos os conselhos. A gente é muito grata por ter topado estar aqui com a gente hoje. Se quiser se despedir. Muito obrigada pelo convite, eu amei, estou me sentindo chique. Chique demais. Obrigada pelo roteiro, por essa conversa. Eu gosto muito de falar sobre todos esses assuntos e obrigada pela condução, por me deixarem aqui à vontade. E assim, encerramos mais um episódio do JoCast SC. Muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.